Olá! Bom, para comemorar o Dia do Nutricionista, eu resolvi fazer uma retrospectiva da profissão. Eu queria contar um pouquinho para vocês como que foi a minha relação com a nutrição, como que eu escolhi, como que eu passei também por algumas dificuldades, algumas incertezas, e o objetivo é realmente passar o que aconteceu nos bastidores, né? Porque a vida não é feita só de sucesso, né? A gente tem aí os altos e baixos e talvez para servir como inspiração, né? Se você é profissional, se você está pensando em seguir a nutrição e ainda tem dúvida, tem incertezas ou dificuldades mesmo, porque para você ter hoje na área clínica uma cartela de clientes, de pacientes, não é fácil, né? A gente sabe disso, não é só pela concorrência, mas é pela própria fator cultural mesmo da população, que só busca quando precisa realmente, quando tem uma comorbidade ou quando tem uma indicação médica. E o nosso objetivo é justamente trazer esse conceito, quebrar paradigmas, mostrar que a nutrição é uma ciência muito importante, que tem que trabalhar com prevenção. Eu quero que a nutrição estética cresça cada vez mais. Não é só pensando na beleza, na estética, mas sim trazendo qualidade de vida para a população, né? E eu não consigo fazer isso sozinha, então por isso que eu resolvi compartilhar para vocês. A história é um pouco longa, mas a gente vai aí se divertindo, vocês vão rir bastante. Bom, a primeira coisa que eu tenho para falar para vocês é que eu fui uma aluna bem mediana até o 2º grau. Eu tinha preguiça de estudar, não tinha rotina, tinha dificuldade de abrir o livro e de ler. Poucas das coisas me chamavam a atenção, os temas. Eu gostava um pouco de história, que era uma coisa legal. História do Brasil para mim foi algo assim bem legal, de leitura, enfim. Mas matemática eu era péssima, português também. E aí eu sempre fiquei de recuperação, prova final, e essa era a minha rotina, né? Eu era sempre muito ativa, eu gostava de estar sempre presente, mas tinha dificuldade em relação à concentração, a estar lá estudando, né? E aí, quando eu comecei o 2º grau, a minha mãe é professora, né? Então, além da estética, a minha mãe, ela começou a carreira com um técnico em química. Então, logo depois que ela, antes de se formar, ela já começou a dar aula. Ela seguiu com a profissão até o final, até se aposentar. Então, ela sempre dava aula à noite. Então, ela tinha professora do estado. Química, né, gente? Imaginem a pressão de ter uma mãe professora de química. E aí, como tinha 3 filhos, tinha que sustentar todas as crianças, ela também começou com a estética, né? Então, a estética também foi a 2ª profissão. Ela manteve as aulas e aí a estética ela trabalhava durante o dia, sábados, e sempre dava aula à noite. Eu tenho muito a referência dela porque ela escolheu a estética por ser uma profissão que ela ia conseguir ficar mais com a gente, né? Então, nos intervalos dos atendimentos, conseguir fazer uma agenda mais flexível, né? Então, isso é algo assim legal de a gente, do ponto de vista para a mulher, porque a gente realmente precisa dar atenção, a gente tem outros tipos de atividades, e também porque era algo que despertava interesse nela, né? Então, como despertou nela, despertou em mim também. E aí, voltando, eu estava no 2º grau, e aí eu tive uma professora de química também, Maria José, o nome dela, e eu comecei a curtir o que ela falava, assim, não entendia nada, mas curti o que ela falava. Eu tinha interesse, assim, no que ela falava, ela explicava muito bem, ela usava muito o quadro, então não ficava só no livro. E eu comecei a despertar um lado que eu não conhecia, que era essa parte da química, né? Então, de tanto prestar atenção no que ela falava, eu comecei a aprender algumas coisas. E aí, óbvio que quando você entende, teu interesse é maior, né? E aí, por coincidência,
eu fiz amizade com as filhas dela e eu descobri que ela tinha casa na rua da minha casa na praia. E aí, um 7 de setembro, a gente foi para a praia e eu combinei com as meninas, com as filhas dela, que eram gêmeas. E aí a gente começou um relacionamento de amizade, as famílias se conheceram e foi muito legal porque além da relação que eu tinha com ela dentro da sala de aula, a gente teve aí uma relação bem interessante do ponto de vista familiar, né? Então eu passei vários anos frequentando a casa dela, sendo colegas das filhas dela. Então foi assim, para mim foi algo que me ajudou bastante também na escolha da profissão. E hoje a gente continua se falando, eu já atendi ela, as filhas dela são minhas pacientes, então a gente continua, né, com esse contato mesmo depois de tanto tempo. E é legal de a gente perceber todo esse histórico e de saber que foi ela que me despertou essa vontade. E aí, então, isso foi no primeiro ano do segundo grau. No segundo ano, eu tive também um professor de biologia, que era muito legal, que ele ensinava muito bem e ele falava de alguns assuntos correlacionados com saúde, né? Então, dentro da biologia, a gente sabe que a gente tem também diversos assuntos e quando ele falava né, de sistemas, de tecido, era algo que me interessava muito. E aí a gente fui para o terceiro ano, tinha que escolher o que fazer, né, para o vestibular. E aí as dúvidas começam a aparecer, né? Então, o que eu vou fazer? Quais os cursos? E eu nunca tinha pensado na nutrição. Eu sabia que eu gostava de química e de biologia. Inclusive, biologia eu nunca pensei que eu fosse gostar tanto, né? Porque era uma coisa que nunca passou pela minha cabeça. E aí, beleza, terminamos o segundo grau. No terceiro grau, tinham aquelas palestras, né, com profissionais que iam até o colégio para que a gente vivenciasse um pouquinho da rotina de cada profissional. E aí eu separei algumas e uma delas foi nutrição. E a menina que foi fazer a palestra, ela trabalhava em Wuhan, né? E aí eu falei, Jesus, não é isso que eu quero, né? Mas mesmo assim eu falei, vou encarar. E aí eu fiz um teste vocacional. Esse teste era um teste onde vinha uma apostila que eu tinha que preencher, tinha algumas perguntas que era de múltipla escolha, tinha redação, era um teste bem completo, tá? E era um caderno mesmo, né? Morri de preguiça de fazer, mas falei, não, vamos fazer, né? E aí, isso tudo porque minha mãe quis que eu fizesse, né? Ela que pesquisou, enfim. E aí eu fiz esse teste, mandei, a gente mandava para... Tudo por correio, né, gente? Mandei para o correio, aí depois de uns 40 dias veio o resultado do teste. Veio gravado numa fita, tá? Que você tinha que colocar no aparelho de som para escutar. E aí, o profissional, ele que fez a avaliação, ele falava, ele narrava toda a parte estratégica, o que ele achava que eu tinha que fazer, quais eram os meus potenciais. E no final veio a sugestão de ou direito ou nutrição ou fisioterapia, né, a área mais voltada para a saúde. Eu falei, gente, direito nunca, né, já eliminei na primeira. E aí, entre nutrição e fisioterapia, eu optei pela nutrição. Aí fiz vestibular, minha mãe não deixou fazer na federal, porque ela é professora do estado, ela falava que eu ia tirar a vaga de quem não podia estar pagando, então eu adorei, porque realmente eu não tinha obrigação de passar na federal, né? Passei nas faculdades particulares, optei por uma faculdade que era perto de casa, para poder ser mais fácil, né? E aí comecei, os meus primeiros dias de faculdade, assim, eu
eu só pensava, Jesus, o que eu estou fazendo aqui, né? Porque era bioestatística, biologia celular, bioquímica, microbiologia. Não dá para a gente saber bem ao certo o que é ser um nutricionista, como que é a profissão no primeiro ano, porque você tem muitas matérias ali que são bases e que se hoje eu soubesse o quanto eu precisaria saber, eu tinha me dedicado mais, né? E eu fazia faculdade de manhã e nesse período a minha mãe já tinha estética, né? E a estética, os atendimentos, então, eu participava, né? Então, ela sempre pedia para eu receber os pacientes, para eu tirar uma máscara, ela deixava lá o paciente no aparelho, numa eletroestimulação, eu ia lá e tirava o cliente do aparelho, ajudava lá ela em relação à organização dos cosméticos. Ela sempre colocou a gente para trabalhar muito cedo, então eu tinha uma rotina já dentro ali da clínica, né? Tanto eu, quanto a minha irmã, quanto meu irmão, a gente tinha as atividades, né? E fora que tinha que limpar a casa também, fazer comida, essas coisas, era rotina assim, não tinha folga, né? Até porque ela trabalhava bastante e a gente tinha que colaborar. E aí, então, a minha rotina era de manhã eu ia para a faculdade, à tarde eu tinha, além de estudar e me organizar com as matérias, eu tinha a minha rotina ali dentro da estética, né? Na época podia a câmara de bronzeamento artificial, a gente tinha uma na clínica, então era uma das minhas atividades, colocar, tirar os clientes. E às vezes eu fazia isso à noite também, então quando a minha mãe estava dando aula era minha responsabilidade. E aí, nos primeiros 6 meses de faculdade, eu criei o hábito de estudar, né? Então eu vi que o negócio ia pegar e eu falei, não dá, né? Então eu criei o hábito de sentar, de estudar, de rever a matéria, de fazer resumo. Eu sou muito da escrita, então eu preciso escrever para aprender, para fixar, né? Isso até hoje. E isso é uma das características hoje que eu realmente agradeço, porque se hoje eu consigo escrever os livros é por todo esse know-how que eu tive durante a faculdade, né? Que eu consegui realmente me organizar em relação aos estudos. E aí, quando estava assim próximo de terminar o primeiro semestre, eu já estava com uma rotina muito intensa ali na clínica, né? E aí eu falei para minha mãe, preciso fazer um curso, né? Preciso trabalhar com a estética, porque eu sei que está crescendo, o volume de atendimento sempre foi muito alto, né? E naquela época a estética era muito manual, era muito... você tinha que demandar bastante atenção. Então, aí eu fui pesquisar, não existia ainda aqui em Curitiba a faculdade, que era o tecnológico, existia só o curso técnico, né? O curso técnico era de 2 anos e meio e era no Martinos, que foi aonde eu fiz o meu primeiro grau, né? E aí eu fiz a inscrição, não precisava de vestibular, nada. E já no segundo semestre eu comecei então com o curso técnico. Então no segundo semestre eu fazia de manhã a faculdade de nutrição, à tarde eu fazia, além de limpar a casa, eu atendia na clínica, ajudava a minha mãe, e à noite eu fazia o curso técnico. Só para vocês terem uma ideia, nas semanas de prova eu tinha mais ou menos de 18 a 22 provas, né? E normalmente a semana de provas da nutrição era a semana de provas da estética, né? Então eu precisava muito de estudo, de atenção, e foi aí que eu me encantei por aprender, né? Então demorou muito tempo para eu ter essa vontade de estudar, de ler, de pesquisar. E uma das coisas que chama muito atenção, gente, é que o técnico ele era um curso muito bom mesmo. Inclusive, boa parte da anatomia, biologia celular,
farmacologia que eu tive no técnico foi melhor do que eu tive na graduação, né? Eu aprendi muito mais no técnico, e o técnico era mais objetivo, né? Ele era separado por módulo, cada módulo durava em torno de 2 meses e meio, e conforme a gente ia terminando os módulos, já dava habilitação para você trabalhar, né? Então, por exemplo, tinha um módulo de drenagem linfática, aí terminava o módulo, você já sabia fazer, você já podia atuar, né? Não precisava esperar a formação igual a nutrição para começar os atendimentos. E o técnico, conforme foi passando, eu já tinha as minhas clientes, já tinha os meus atendimentos, a minha mãe, então, continuava a gente atendendo juntas, mas eu já tinha a minha rotina. E as minhas principais clientes foram de pós-operatório de cirurgia plástica, né? Então, eu marcava elas à tarde, então de manhã continuava indo para a faculdade, de noite continuava com o técnico e fazia esses atendimentos. Os atendimentos de cirurgia plástica, gente, normalmente eu estava pálida e quase desmaiando. A primeira vez que eu atendi um pós-operatório, eu lembro que a paciente estava sentada, era um lifting de face, e ela estava conversando com a minha mãe, enquanto isso eu fazia a aplicação do laser de baixa potência para melhorar a cicatrização. E aí eu comecei a passar mal, aí eu falei, espera aí, eu vou no banheiro, dei aquela distraída, né, e aí passou. E foi com o costume mesmo, foi atendendo, que essa situação começou a se tornar rotina, né, então a gente realmente tem algumas dificuldades no começo e é normal, né, o importante é a gente não desistir, tá? E aí me formei no técnico. Eu era uma aluna bem exigente, bem chata, na verdade, bem chata, né? Hoje a coordenadora do curso técnico, ela trabalha aqui na clínica, tá? E coitada, eu acho que ela pagou os pecados comigo, porque eu não gostava que o professor terminava a aula mais cedo. Eu gostava do professor que realmente dava aula. Tinha uma professora que eu lembro que ela dava aula sentada. Para mim aquilo era um absurdo, assim, sabe? Coitada, né? Hoje eu vejo que de repente, que às vezes quando eu tô cansada, eu tenho vontade de sentar, eu fico em pé, tipo, forçando só para não ser igual ela, e porque a gente se cobra muito, né? Então eu era bem exigente, bem chata. E na estética a gente tem muito, assim, a parte de cosmetologia, de procedimento. Então eu realmente aproveitei o máximo, e eu guardo, assim, todos os professores até hoje são hoje meus colegas, né? E a estética tem muito isso, sabe? É um público que, apesar, claro, de toda a profissão ter seus atritos, mas é um público muito unido, é um público que a gente vê com frequência, né? E aí a nutrição foi indo cada vez mais. No segundo ano eu já comecei com as disciplinas que realmente são mais voltadas, né, para a área. Então eu gostei de todas, até de UAN, bioestatística. No primeiro ano, gente, eu fiquei de final, fiquei de biologia celular. Eu não entendia nada o que era RNA, mensageiro, códons, que mais, retículo endoplasmático rugoso. Tudo isso que eu falo hoje para vocês em aula, eu não entendi absolutamente nada. Inclusive, nessa matéria, eu lembro que tinha um trabalho, era um trabalho de genética, e eu tinha 2 colegas, que são minhas colegas até hoje, que é a Maristela e a Juliana, e a gente pagou para alguém, para um profissional fazer o trabalho pra gente. Óbvio que deu ruim, porque quando precisou apresentar o trabalho, a gente não sabia nada, né? E genética é difícil, né? Então eu fiquei em final, mas aí fiz a prova, estudei, me dediquei, passei. E aí depois disso eu nunca mais fiquei em nenhuma final, né? Então, bem diferente da minha época de segundo grau. Acho que no primeiro ano de segundo grau, acho que eu fiquei em 7 finais. Acho que só passei, porque realmente no finalzinho ali foi milagre, mas entre 7 e 1, então a faculdade me fez bem, né?
E aí, a nutrição, então, cada vez que ia passando as disciplinas, ia ficando mais gostoso de estudar, técnica dietética eu gostava bastante, a parte da nutrição clínica, fisiopatologia, eu tinha uma professora excelente que ela fazia muito resumo, ela dava o resumo pronto pra gente, então ficava muito fácil de entender. E aí eu fui indo, fui gostando, gostava de estar na faculdade também, era bem exigente na faculdade, não gostava quando o professor terminava antes, a não ser que se fosse para ir no shopping, né? Daí matar um pouquinho de aula, ir no shopping, passear. Então a gente também fazia bastante isso na faculdade. E aí foi passando, terminando aí esse técnico, eu já tinha um volume grande de atendimento e eu me formei, só que faltavam os estágios na nutrição, né? E aí na nutrição, o meu último ano foi só de estágios, então eram 3 áreas que a gente tinha que passar por estágio, então era nutrição clínica, era a UAN e a saúde pública. Eu comecei pela nutrição clínica e no sorteio eu peguei a UTI do Hospital de Clínicas aqui de Curitiba. Na hora foi um choque, né? Eu falei, Jesus, o que será de mim, né? Eu não tinha nem noção de como que era, o que a nutrição fazia na UTI. E graças a Deus que vieram os estágios, porque se fosse só pela base dos 3 anos, eu ia realmente sair muito perdida, sem saber o que era ser uma nutricionista mesmo, né? Os estágios, eu acho que eles são de suma importância, porque a gente vivencia o que realmente o profissional quais as demandas, as atividades, e é por isso que até hoje eu recebo estagiário aqui na clínica, todo mundo que me pede, né, para vir, às vezes passar uma semana, um mês, ou ficar um tempo, eu acho que teve várias de vocês que já vieram, né, porque realmente eu acho que isso é importante, né, do profissional mostrar como que é a rotina de atividade para o estudante. E aí, quando eu cheguei na UTI, eu me deparei com uma nutricionista que, para mim, gente, é a melhor nutricionista que eu conheço, né? Foi a doutora Sandra Justino, que ela, assim, é uma pessoa fenomenal, assim, eu fui muito sortuda de ter feito o estágio com ela, né? Primeiro que o Hospital de Clínicas ele tinha várias nutricionistas, né? Era uma equipe de nutrição, cada uma ficava num andar e cada andar era de uma especialidade, né? Então tinha a de nefro, tinha a de materno, tinha a de nutrição enteral, enfim, e aí tinha a da nutrição da UTI, que era a doutora Sandra. E o que mais me chamou a atenção no início, assim, quando eu cheguei lá, foi o respeito que a equipe da UTI tinha por ela, né? E isso a gente sabe que é difícil de conquistar. Então, isso foi, assim, muito impactante. E aí, aos poucos, na primeira semana já, ela ensinou a gente a fazer os cálculos de dieta enteral, quais os tipos de dieta. A gente, então, com uma semana a gente já tinha a nossa rotina. Então, a gente chegava no hospital, ia no prontuário de cada paciente para ver se tinha evacuado, se tinha feito xixi, quanto de xixi, se era paciente novo, quais eram os dados em relação à fisiopatologia, o estado de saúde ali do indivíduo. Aí a gente montava a prescrição e descia para discutir os casos com ela, né? Então, ali que eu aprendi a importância da glutamina, ela era muito dessa parte de pesquisa, de artigo científico, a gente tentou fazer um estudo sobre laser de baixa potência em úlcera de decúbito, né? E ali que eu fui tendo uma ideia do que é processo de cicatrização, como que acontece o processo, quais as carências nutricionais que influenciam nesse processo de cicatrização. Então foi ali, para mim, ali aqueles 3 meses que eu passei com ela foi assim incrível. Tanto gente, que esses dias eu estava no aeroporto,
tinha perdido o voo. E eu encontrei ela, estava voltando de um congresso, e a gente chorou juntas, e eu me emociono toda vez que eu lembro dela, porque realmente para mim foi assim um divisor de águas, ter a companhia dela em relação a essa parte dos estágios, né? E aí finalizamos esse estágio, e eu fiquei com vontade realmente de querer mais, de querer estudar mais. Não foi, tipo, ruim fazer estágio na UTI, foi porque ela deixava muito agradável, sabe? Então, por mais que a gente tinha aquele processo de trabalhar com doença, de trabalhar, nossa, achei que foi, assim, muito legal. E eu não deixei de atender meus pacientes, né? Então, fazia o estágio de manhã e já tinha terminado o técnico de estética, então eu ia... eu seguia ali, tinha a tarde e a noite para estudar, fazer relatório e atender as minhas pacientes. O segundo estágio foi em saúde pública, eu fiz numa unidade de saúde, também foi bem legal, tive uma orientadora legal, a gente fez várias atividades, eu sou muito, né, dessa parte de criar esse meu lado de trabalhar com eventos, desde muito cedo ele é despertado, e isso é culpa do meu pai, que é bem festeiro e sempre foi de organizar festa, e eu aprendi tudo com ele e com a família, né? Então a gente sempre foi de organizar as festas de família grande, né, italiana, a gente sempre foi de organizar e trazer todo mundo perto da gente. E aí a gente fez evento para paciente diabético, a gente fez aula de culinária, a gente fez uma atividade em escola, e aí a gente fez como se fosse uma gincana, e quem ganhasse, a turma que ganhasse a gincana, que era um teatro na nutrição, a gente levou para um passeio. Foi muito legal, gente. Daí eu consegui ônibus com vereador para levar as crianças. Foi bem legal. Então também foi um dos estágios que eu mais gostei também. Foi bem produtivo, né? E para vocês verem como é que a gente que escolhe, né, gente? O básico estava ali, né? Mas a gente tem que criar, a gente tem que ver a oportunidade, porque toda aquela vivência que eu tive ali me trouxe aí uma bagagem bem grande para a hora que eu estivesse sozinha, né? Para a hora que eu precisasse da demanda. E foi bem legal. E aí, para finalizar, eu fiz o estágio na UAN, que só Jesus na causa, né? Foi o pior estágio. Não que eu não goste, eu acho que a UAN tem seu mérito e também a gente precisa de toda a técnica de dietética, de cálculo, na clínica também, né? Não tem como separar essa área da nutrição, mas eu fiz estágio dentro da Kraft, que era uma empresa de chocolate, né? Que fazia chocolate, fazia o Clyde também, que era aquele suco industrializado. E aí a minha unidade recebia comida, né? Ela não fazia comida, ela só recebia. E aí faltava arroz, faltava feijão, e aquele povo reclamando. Eu falava, Jesus, não é isso mesmo que eu quero. Mas foi minha primeira oferta de emprego. Quando eu terminei o estágio, a empresa, né, me fez a oferta, e se eu não tivesse a estética, eu ia aceitar com certeza, e que foi o que as minhas duas colegas aceitaram, né? Foi o primeiro emprego delas. Hoje a Maristela, ela trabalha em vários restaurantes, ela é assim uma das melhores nutricionistas nessa área de consultoria. Eu sou muito feliz assim por também ter a amizade dela. E a Ju faz essa parte também de consultoria para hotéis e também para restaurantes, né? Então, das três, eu fui a única que foi para a clínica, o resto elas ficaram em UAN. Mas elas gostam, né? Eu acho que isso que é importante, tá? E aí o estágio terminou e tinha o TCC para apresentar.
Então, tanto o TCC do técnico quanto o TCC da graduação, eu fiz ao invés de fazer revisão literária, né, que é bem mais fácil, né, gente? Por que a gente pode optar pelo fácil se a gente pode complicar, né? Eu fiz estudo clínico. Na estética, eu fiz crioterapia na gordura corporal, o foco era gordura abdominal. E na nutrição eu fiz avaliação física de crianças que praticavam exercício físico, de crianças que não praticavam, né? E tanto um quanto o outro foi super válido. O meu TCC da estética eu apresentei num congresso, né? E aí, falando em congresso, tem que fazer uma pausa só para falar de congresso. Primeiro que eu sou a louca dos congressos, eu acho que vocês já sabem disso, mas isso vem de berço também, porque quando a minha mãe começou na estética, não tinha cursos como tinha o técnico, o tecnólogo hoje, eram cursos livres, então existia uma associação, que era a PECO, que era uma associação de esteticistas e lá tinham a maioria dos cursos, né? Então eles faziam vários cursos livres e aí começavam os atendimentos. E a estética sempre foi muito grande, gente. Sempre teve muita grana envolvida em todo esse processo. Então, na indústria de cosmético, de aparelhos. Então, os congressos de estética era aquele momento... É diferente do congresso de nutrição. É aquele momento que tem glamour, que você vai, tipo, os produtos estão com 50% de desconto, que o aparelho você faz uma boa negociação. E antigamente era mais ainda, né? Então, eu lembro que a minha mãe ia, às vezes, saía de ônibus para São Paulo, nas feiras, e ela voltava carregadíssima, né? Ela comprava os aparelhos, comprava produto, e ela ganhava, tinha muito sorteio, vinha com aquelas cestas gigantes, e aquilo para mim, tipo, era o máximo, né? Até que eu comecei a ir com ela nos de estética, e aí... dos de estética eu migrei para o da nutrição, né? Completamente diferente, completamente, mas eu sabia, e por experiência dela, o quanto de bagagem que ela trazia a cada evento, né? E a ideia de hoje ter o Congresso Brasileiro de Nutrição Estética e de Saúde da Mulher, gente, é justamente isso, né? Aquele momento ali não é só você assistir palestras, é um momento que você faz network, é um momento que você tem ali colegas que você acaba ficando para sempre, que você tem aí aquela relação, aquele relacionamento mesmo, aquela amizade que dura, onde você troca protocolos, troca ideias, inspirações e aquela injeção de ânimo para quando você chega em casa, no consultório, para que você realmente pare e fale, que legal, né? Valeu a pena, é aquele momento de descontração, mas com muito aprendizado, né? Claro que as palestras são importantes, a gente sempre tem o foco em trazer o melhor para vocês. Quando eu monto a grade do congresso, eu penso nas minhas dificuldades de consultório e tento colocar aquilo para que vocês, para que dentro das palestras vocês tenham esse feedback, essas informações que são necessárias para quando o paciente estiver na frente de vocês, vocês saibam o que fazer, né? Então, eu pretendo continuar fazendo, né, eventos pequenos, eventos grandes, a importância que eles têm. E se você é estudante, tente separar, isso é um investimento, pelo menos um congresso por ano é o que eu acho que tem que ser um mínimo, né? Quanto mais você puder ir, e de diferentes áreas, gente. Teve um congresso que eu fui, fazem aí acho que uns 7, 8 anos, eu fui num congresso de nutrologia pediátrica. Eu aprendi muita coisa que eu uso hoje no consultório, apesar do meu foco não ser criança, mas eu aprendi coisas assim bem legais e que eu pude trazer para o consultório, né? Então, não fica só na tua área, na tua zona de conforto, né? Tente fazer essa variação, não que o nutricionista precise saber de tudo, mas se a gente tiver o conhecimento e conseguir atender melhor os nossos pacientes, a adesão deles, a fidelização deles é maior, né?
E hoje eu vejo o nutricionista não como um profissional isolado que vai atender um ou outro paciente. Hoje eu vejo o nutricionista como um profissional da área da saúde que vai tratar a família. Né? Então, se você consegue dar atenção para o filho, para a mãe, para o marido, para o avô, para a avó, você ganha a confiança daquela família, você tem aí aquele famoso agenda cheia, né? Que todo mundo quer, mas é tão difícil de conseguir, tá? E aí, eu terminei a faculdade, me formei e já tinha bastante bastante clientes, né, da estética, e aí eu precisava começar na nutrição. Para mim foi mais fácil, por quê, gente? Porque eu já tinha os clientes, então só de falar, me formei, vamos colocar um cardápio, vamos fazer uma suplementação, as pessoas já se interessavam. Mas no começo não pense que foi fácil, porque foi bem difícil. Primeiro, eu não cobrava adicional, eu colocava dentro do meu pacote da estética a nutrição, né? Então eu falava, eu vou fazer um cardápio para você. Foi assim que eu fui cativando aqueles meus clientes da estética. Trabalhei muito no início com home care, né? Então, de fazer personal diet, ir na casa, ir no mercado, ensinar a comprar, porque isso era uma coisa que na época estava bem alta e hoje continua, e poucos profissionais fazem. Então, dar atenção, ensinar, realmente aquela educação nutricional que falta, né? Foi um processo para conseguir inserir a nutrição dentro da estética, né? Tinham vários pacientes que falavam, não quero mexer na minha alimentação, não quero a nutrição, se eu quisesse eu já tinha, né, ido antes, escolhido outro profissional, não um recém-formado, né? Mas aos poucos, com muito sacrifício, eu fui mostrando. Uma das coisas que eu criei receitas, e aí eu compartilhava com as pacientes da estética, fiz alguns cursos de culinária para as minhas pacientes da estética também, e daí elas começaram a desenvolver mais essa parte da nutrição, então fui cativando aos poucos. E só para vocês terem ideia, gente, hoje eu atendo pacientes da época que eu me formei. Então, que já eram minhas pacientes da estética. Então, eu tenho aí pacientes que estão há 16 anos comigo, né? Elas às vezes somem, às vezes elas ficam rebeldes, mas sempre quando elas pensarem na nutrição ou pensarem que precisam de um nutricionista, eu sei que elas vão voltar, né? E eu acho que é isso que vocês querem também para a rotina, para a vida de vocês, para a vida profissional de vocês, né? E aí, beleza, estava formada, super funcionava, e aí, né? Como que, assim, depois disso, né? Porque quando a gente forma, daí a gente tem uma responsabilidade. Você tem que pensar já em questões financeiras, enfim. Para mim foi mais fácil justamente porque eu já tinha a clínica, já tinha onde atender, né? Para quem não tem, gente, eu sempre falo que não tentem começar com muita sede ao pote, sabe? Vocês não precisam de um consultório bonito, vocês não precisam de investimento. Quem puder é ótimo, mas quem não puder, gente, você é o instrumento do teu trabalho, né? O personal diet funciona super bem. No Instagram, comecem a publicar sobre o assunto, logo vai aparecer, comecem a falar do que vocês fazem ou do que vocês têm vontade de fazer, né? E o que você precisa é de uma caneta e de um papel e de boa vontade para começar a atender, né? Vocês vão errar? Vão. Eu errei e erro até hoje, né? Mas assim, eu tento fazer o máximo e sempre estar estudando para que esses erros não venham influenciar meus pacientes, né? E aí, estava atendendo, estava tranquila. Na época, meu pai falou, né? Se formou, casou. Então, eu já namorava. E aí, já veio a pressão de casamento, né? Aí, eu entrei na pós-graduação. Eu escolhi fazer nutrição clínica na Federal, aqui do Paraná. Era um curso bem legal. Era modular, as aulas eram a cada 15 dias. Era bem focado
na parte clínica mesmo, e tinha bastante a questão hospitalar, porque como era da Federal e tinha ligação com a HC, então era bem voltado para essa parte hospitalar. E para mim foi bem bom também, porque me trouxe bastante base da fisiopatologia. Os professores eram professores da Federal, que tinham atendimento no HC, então tinha atendimento ambulatorial, tinha aí várias opções, né? Por que eu quis fazer na Federal essa pós-graduação, tá, gente? Porque eu tinha ideia de fazer mestrado, né? E aí eu falei, já começando a pós na Federal, as chances de conseguir entrar no mestrado são maiores, porque eu vou conhecer os professores, os projetos de pesquisa, então fica mais fácil, né? Então tudo era pensado, né? Então, se vocês não sabem o que vocês querem fazer ainda, vão pesquisar, olhem a ementa, né? Uma pós-graduação, ela não pode ser definida só pelo título, você tem que conhecer quais são os professores, o que você vai aprender, quais são as disciplinas, né? Para que realmente seja um investimento. E aí, eu comecei a fazer a pós, gostei muito, teve um módulo, gente, com um professor, com um médico, que era de nefrologia. E a aula dele foi muito boa. Por quê? Porque ele praticamente só falou de inflamação, só. Ele falou de PCR, de interleucina, de fator de necrose tumoral, que na faculdade eu tive, mas eu não tinha ligação clínica. E dentro desse módulo eu me apaixonei. Por quê? Porque a estética tinha muito essa questão inflamatória, né? Vários aparelhos, várias tecnologias causam inflamação. Então aquela aula para mim foi assim, tipo, fenomenal. E aí no final da aula eu cheguei para ele e falei: prof, adorei sua aula, mas eu queria aprender mais. Eu falei, ele tinha uma clínica em Irati, que fica mais ou menos 1h30, 2 horas daqui. E aí eu perguntei para ele se eu podia passar uma semana na clínica dele. E aí ele topou, né? Ele falou, fala com a secretária, agenda, enfim. Aí peguei o ônibus, né? Investimento também, gente. Foi uma semana de hotel, ônibus, sem atender, né? Então eu separei lá minha parte financeira para fazer isso. E aí foi muito, muito legal. Por quê? Porque além de ver toda a parte do conteúdo que ele deu na disciplina, eu entendi o que era trabalhar numa equipe multidisciplinar, tá? E hoje, se acontece o que acontece aqui dentro da clínica, que a gente tem a interação entre os profissionais, a gente está com 37 profissionais atendendo aqui hoje, foi por essa experiência que eu tive na clínica, né? Então eu lembro que eles tinham um cronograma de atividades, então tinha nutricionista, tinha fisioterapeuta, tinha fonoaudiólogo, tinha o médico, tinha as enfermeiras, e aí um período da semana, eles, cada semana, um profissional apresentava um artigo científico, faziam discussão de caso, passavam todo final de dia aquela visita e depois com os profissionais sobre o paciente, né? Então, é o que realmente a gente precisa, né? Então, essa relação entre os profissionais, o que eu faço hoje aqui dentro da clínica foi a vivência que eu tive lá, né? Então, por isso também do Imersão de Nutrição Estética, que é o curso que a gente criou, onde vocês passam 3 dias aqui na clínica. Por isso que, às vezes, a gente faz semana de vivência e aí vocês vêm também passar essa semana aqui. É uma forma de agradecer realmente por esse professor, que talvez ele nem saiba o quanto foi importante para mim, para minha vida profissional, o momento que ele proporcionou, né? E realmente foi, assim, bem legal. Eu fiz, o meu TCC foi sobre PCR e leptina em pacientes com problemas renais, né? Então, perfil inflamatório.
E eu já estava pensando no meu mestrado, né? O meu objetivo já era continuar com aquele tema no mestrado. No meio dessa pós-graduação eu casei, né? E aí eu continuava com as minhas clientes, continuava lá firme e forte. Aí apareceu uma oportunidade no curso técnico, tá? Que eu fiz lá no Martinos, apareceu uma oportunidade de lecionar. Era um processo seletivo para professor da disciplina de nutrição estética, tá? Então imagine que no curso de estética tinha nutrição, tá? Mas da nutrição não tinha estética, né? Demorou muito para vir a ter e até hoje não é uma disciplina, é uma optativa, né? E aí o que aconteceu? Eu falei, eu vou fazer esse processo seletivo, né? Eu tô terminando aqui a pós-graduação, era um requisito, né, ser pós-graduada. Falei, vou fazer aí esse processo seletivo. Fiz o processo seletivo, a minha aula foi péssima, a minha aula de apresentação foi bem ruim, porque eu não tinha noção nenhuma de como que era dar aula, né? Eu fui para falar do que eu tinha de base dali das minhas pacientes, um pouco da experiência clínica, né? Mas eu era muito nova na nutrição ainda. Mas pelo meu currículo, por ter apresentado palestras, por ter apresentado trabalho científico em congresso, por ter ido em vários congressos, que isso conta bastante no currículo, eu fui a selecionada, né? E eu comecei com a disciplina de nutrição estética, as aulas aconteciam à noite, comecei a lecionar, e aí depois eu já comecei com outras disciplinas, eu dei a disciplina de técnicas estéticas, de protocolos estéticos, de estética facial, várias disciplinas práticas também, né? Eu dava aula em torno de 2 a 3 dias por semana e o resto atendia os meus pacientes, né? E aí casei, aí continuei os atendimentos e chegou um belo dia que a minha mãe se aposentou. Do nada ela resolveu se aposentar, né? E aí eu estava grávida do Gabriel e ela resolveu lá que ia se aposentar e eu fiquei sem lugar para atender, né? Um pouquinho antes de eu engravidar do Gabriel, surgiu a oportunidade também na faculdade onde eu me formei, tá? De uma vaga para parte de estágio, né? Então, para você ser orientadora de estágio, supervisora, né, de estágio. Então, tinha a coordenação de nutrição e a coordenação de estágio. E aí também, a mesma coisa, comecei a estudar, fiz lá as minhas aulas e passei pelo processo seletivo. A banca eram todos de ex-professores, então eles me conheciam muito bem, né, da graduação. Passei também, então eu dava aula, supervisionava estágio, dava aula no técnico também. E aí a minha mãe resolveu se aposentar, eu fiquei meio órfã de clínica, né? De um dia para o outro, ela decidiu, parou e não atendeu mais, né? Então, além disso, eu tive que escolher uma outra clínica para atender, né? Não tinha mais ali aquela clínica, tinham todos os aparelhos, enfim, mas eu não queria continuar sozinha. Nesse tempo, gente, a Raquel já estava se formando em fisioterapia, né? E eu falei, agora vai dar boa, né? Porque daí ela vai começar, eu tô lá, a gente vai fazer, vamos abrir uma clínica. A gente chegou a ver sala, enfim. Aí ela decidiu ir fazer um mestrado, passou no mestrado, foi embora para Florianópolis, né? O Gabriel já tinha nascido. Esse período do Gabriel foi bem legal, porque como eu era professora de 2 instituições, minha mãe tinha parado de atender, eu consegui ficar com ele 7 meses em casa, que eu tinha os 6 meses de licença, mais 1 mês de férias. Eu ainda tinha um banco de horas ali, que eu entrava na faculdade às 7 da manhã e ia embora às 23h30, mais ou menos, então eu tinha um banco de horas bem legal.
E aí eu consegui ficar com ele 7 meses em casa, né? Foi um período que eu pude me dedicar, primeiro filho, a gente tem essas inseguranças também, mas logo quando terminou a licença, eu voltei para dar aula. Eu gostava muito dessa parte de supervisão de estágio. Eu não gostava muito da parte burocrática, né, de estar fazendo ali toda aquela parte de documentação e parceria e contrapartida, enfim. Mas gostava muito de acompanhar o aluno no estágio. E aí eu fiquei por mais um tempo e logo depois eu entrei aí no mestrado. No mestrado, gente, normalmente são 2 anos, eu fiz em 4, tá? Por quê? Porque eu tinha que ganhar a confiança do professor. Eu lembro que para o mestrado eu comecei a mandar mensagem para vários professores, né, da Federal. Eu olhava lá o currículo Lattes deles, via ali a linha de pesquisa e mandava e-mail assim: oi, eu sou a Luísa, sou nutricionista, eu gostaria de fazer mestrado, então as linhas de pesquisa, vi as suas linhas de pesquisa, gostei muito, a gente poderia fazer sobre isso, né? E nunca ninguém respondia, até que um dia, né, o Dr. César me respondeu, que era um médico endocrinologista da Federal, e eu falei em fazer sobre leptina e ele gostou, tá? Aí o Gabriel era pequenininho, mamava ainda, e eu fui na primeira reunião. Eu lembro que quando eu cheguei lá foi uma decepção, porque eu achando que ia fazer sobre leptina e ele me sugeriu fazer sobre análise de fezes para ver microbioma. Eu falei, tá bom, né? Eu topo, não tinha outra opção, né? Falei, ótimo, vamos fazer, beleza. Comecei a estudar sobre o tema. Aí, um belo dia, veio uma outra nutricionista e uma médica. E elas iam fazer sobre vitamina D. E daí ele falou, Luísa, para a gente fazer sobre microbioma vai ser muito difícil, porque o laboratório demora, tinha que mandar as fezes, era muito trabalhoso. Daí ele falou, vamos fazer sobre vitamina D. Para mim, gente, eu estava no céu, porque vitamina D tudo a ver com pele, com nutrição. Eu falei, nossa, graças a Deus, né? Aí eu comecei a trabalhar junto com essa médica, que estava fazendo o doutorado dela, mestrado dela, era mestrado também. Então, eu e ela fazendo mestrado e a gente fez análise laboratorial da vitamina D e dos parâmetros metabólicos em mulheres menopausadas. A gente coletou de 100 mulheres, né? Então foi um N bem grande, foi um trabalho muito grande. Quando eu terminei 70% da coleta, eu fiz a prova. E aí passei, e aí começou a contabilizar os 2 anos, né? O Gabriel era pequeno, eu tinha todas as funções dele, eu não parei de atender, eu estava sem ali um lugar fixo para atender no início, mas logo quando eu comecei ali na Federal, veio a oportunidade de atender dentro de uma clínica dos professores da Federal, numa clínica que era multidisciplinar, a dona da clínica era neuro, né? E aí eu fiquei lá durante 8 anos, né, atendendo nessa clínica. Eu não tinha a parte da estética lá dentro, né, mas eu nunca parei de trabalhar com nutrição estética. Eu sempre, dentro dos meus atendimentos, e esse é meu diferencial até hoje, eu sei fazer uma boa avaliação estética, eu tinha parceiras, tinha alunas, então eu encaminhava para que elas fizessem, né, a parte de drenagem, aparelhos, e dentro ali da clínica, eu fiz ali uma cadeira, a minha agenda sempre foi muito lotada, sempre quando eu abria horários, lotava super rápido, porque eu ganhei a confiança dos profissionais que trabalhavam comigo. E aí o volume de indicações sempre foi muito alto, né?
Mas, ao mesmo tempo, eu continuava, né, com a faculdade de nutrição, também dava aula, dei aula de dietética, de materno-infantil, dei aula de tópicos, né, que daí entrava nutrição estética. Eu fiz um curso de extensão de nutrição estética dentro da faculdade, continuei nos cursos técnicos por mais um tempo, tá? E aí veio a oportunidade de começar a palestrar em congressos, palestrar em eventos. Então, dentro da faculdade era uma realidade, né? Mas fora da faculdade, as primeiras palestras que eu dei foi em eventos de estética, né? Levando justamente essa parte da nutrição. E aí foi consequência, cada dia mais estava ali viciada naquilo, e aquela emoção, aquele frio na barriga toda vez, né, que a gente ia falar, enfim. E aí eu continuei, né, trabalhando. Então eu tinha o dia de clínica, os dias de aula, e aí fazia essas palestras e essas viagens para levar um pouquinho da nutrição e da estética. Quando o Gabriel tinha aí uns 2, 3 aninhos, eu saí do curso técnico, porque era à noite, e aí ficava bem pesado para mim, né, chegar muito tarde em casa, e tinha toda uma demanda de cansaço mesmo. E aí eu optei por sair do curso técnico, fiquei mais um tempo na graduação, mas surgiram as pós-graduações. A primeira que eu recebi o convite foi da professora Ana Paula Pujol. Então eu coordenei durante alguns anos a pós dela aqui em Curitiba, e aí eu comecei a me envolver com pós-graduação, né? Lá na Espírita mesmo, na faculdade, eu fiz um curso de pós-graduação, eu montei um curso de pós-graduação em nutrição estética, e aí eu aprendi, né, a trabalhar com montar ementa, montar pós-graduação. E se hoje o curso da Plenitude é tão bom, gente, é porque realmente veio de experiência, né? Dentro da pós da Ana Paula Pujol, eu conheci muitos professores, eu comecei a ter um relacionamento com os professores que vinham de fora para dar aula aqui, muitas alunas também, e a pós me encantou, né? Hoje eu não dou aula em graduação, dou aula só em pós-graduação, porque não que a graduação não seja importante, é a base, né? Mas o que eu posso ofertar num final de semana da minha experiência clínica para os alunos acaba valendo e acaba sendo algo muito gratificante, né? Então eu adoro dar aula aí em pós-graduação. E aí começaram as consultorias, né? Gente, é tudo muito confuso, porque realmente foi uma oportunidade atrás da outra. Eu acho importante, quando a gente está pronto para que, quando a oportunidade aparece, a gente conseguir adequar e realmente concluir aquele trabalho, né? O que eram as consultorias? Então, a consultoria era no desenvolvimento de nutricosmético, fiz isso para várias empresas, fiz consultoria para farmácia de manipulação, para desenvolver fórmulas e ensinar os prescritores, fiz consultoria para clínica, para abertura de clínica de estética, várias clínicas de estética. Então eles me contratavam, investidores, e aí eu fazia os protocolos, contratava equipe, fazia treinamento e entregava a clínica pronta, né? Então, além dos atendimentos, das aulas de pós-graduação, aí eu já não estava mais na graduação, eu fazia essa consultoria. E o legal da consultoria era realmente poder ter o meu horário, ter uma agenda mais flexível, né? E eu tenho um problema, gente, que é que eu canso muito sempre da mesma coisa. Eu sempre tenho que estar inovando, né? Eu acho que a vontade de trabalhar, ela vem quando você faz coisas diferentes, né? Então, eu sempre preciso de um estímulo novo.
E aí, trabalhar com consultoria é isso, né? Você sempre tem uma demanda nova, uma oportunidade nova, uma clínica diferente da outra. E foi assim que eu trabalhei por um bom tempo. Eu tinha vontade de ser mãe de novo, e aí eu optei por engravidar, e aí veio a Isa, né? A gravidez da Isa foi bem tranquila. Eu viajava bastante na gravidez dela. Meu marido ficava de cabelo em pé, porque realmente, né, ele ficava com o Gabriel sozinho, né, e eu viajava de barrigão. Até que no finalzinho da gestação da Isa, eu estava voltando de Brasília, e aí eu fui no médico, o médico falou, ou você sossega, ou ela vai nascer antes, né? O Gabriel já tinha nascido de 37 semanas. E eu falei, putz, agora ferrou, né? Vou ter que sossegar. E levava livros, já tinha publicado 2 livros, que eram de receitas e o manual de atendimento. Então eu levava os livros para vender, eu sempre fiz muito isso, né, de levar para os alunos, e aí a mala sempre pesada, tirava do avião e aquele barrigão, então chegou um tempo que eu tive que sossegar. E aí eu estava fazendo consultoria para uma empresa de cosméticos, que tinha uma linha de nutricosméticos, e eu comecei a trabalhar com pesquisa, né? Então, dentro ali do centro de pesquisas, a gente recebia alunos, tinha os cursos, eu fiquei nesse centro de pesquisas aí também um bom tempo. Foi aí que a gente começou os congressos, eles foram meus primeiros parceiros de congresso, né? Sou muito grata aí a esse tempo que eu vivi com eles, foi de muito aprendizado, né? Porque você trabalhar numa empresa grande também, né, faz toda a diferença. E aí depois, logo depois que eu comecei a trabalhar com eles, veio a Biotech, que hoje é uma das empresas que eu atendo, atendi a Sanavita também, que é uma empresa grande falando dos produtos. Hoje eu atendo a Vitafor nessa parte de consultoria. E a consultoria, gente, ela é muito mais do que simplesmente você falar de produto, né? Falar de produto, divulgar o produto não é a minha praia, né? O que eu gosto? Eu gosto de participar do desenvolvimento, da elaboração de materiais técnicos, da possibilidade de estudos, de dar aula. É isso que eu gosto. Eu acho que é isso que o nutricionista tem que fazer para as empresas, né? Não é simplesmente divulgar um produto no Instagram ou se relacionar o teu nome com uma marca. É muito mais do que isso, né? Você tem que ter confiança, a empresa tem que deixar você fazer realmente o seu trabalho, né? E a consultoria, gente, é algo que só tem a crescer. Aí a Isa nasceu, eu ainda continuava os atendimentos lá na clínica, e eu sentia muita falta da estética presente, né? Da estética ali do meu lado. E aí, um belo dia, eu recebi uma ligação de uma biomédica que falou que tinha um investidor, que queria abrir uma clínica em Curitiba e que queria minha consultoria, né? Eu fechei consultoria de 3 meses. Quando eu cheguei aqui na Santorini, o prédio, né, a casa já estava pronta, já estava no finalzinho da reforma. E nesses 3 meses o meu contrato era para montar os protocolos, comprar os equipamentos de estética, comprar os produtos, velinhas e tudo. E aí, depois dos 3 meses, eu ia entregar e eles iam continuar com a clínica. E foi muito engraçado porque a primeira reunião que eu tive com o meu sócio hoje, né, foi na casa dele e eu me identifiquei muito com ele, muito assim, porque ele olhou para mim e ele falou, eu quero uma clínica diferente, não quero uma clínica convencional, eu quero uma clínica que atenda o paciente como um todo, que tenha uma equipe integrada, que a estética só venha depois da medicina e da nutrição. Eu quero que todos os pacientes que passem pela estética antes passem pela nutrição. E aí meu olho brilhou, eu falei, nossa, tô no céu. E aí começou aí uma nova fase na minha vida, porque quando eu fui entregar
a minha consultoria, ele me chamou e falou: não sei mais viver sem você, como é que eu vou tocar uma clínica sem você aqui dentro? Eu não quero, né, te contratar e você ficar como consultora para sempre. Fecha a tua sala lá na outra clínica, vem atender aqui, venha ser minha sócia. E foi aí que começou a Santorini. A gente já está há 3 anos, né? Eu conto tá, gente? Porque dos 3 anos, 2 foi pandemia, né? Então, só de a gente ter sobrevivido na pandemia já foi aí um aprendizado e tanto. E hoje aqui, além dos meus atendimentos, eu sou gestora da clínica, eu faço toda a parte de integração com os profissionais, o treinamento da estética, realmente aqui só faz estética quem passa pela nutrição, né? E hoje, além da clínica, eu faço consultoria e dou as aulas e tenho a minha plataforma. Para falar um pouquinho da plataforma, gente, durante todo esse período, eu conheci o Rafa, né? Vocês conhecem o Rafa, né? Quem não conhece? Então, o Rafa, ele apareceu na minha vida lá naquela empresa de cosméticos. Ele era contratado da empresa e aí a gente fez alguns trabalhos juntos. Nos primeiros congressos, ele que estava cuidando de toda a parte de marketing, de divulgação. E eu lembro que quando eu chegava perto dele, eu acho que ele pensava: Jesus, o que eu fiz para merecer isso? Porque realmente, né, aquela insistência, precisa fazer isso, não sei o que e tal. E aí o Rafa saiu dessa empresa, ele tem a empresa de marketing dele hoje. E a gente, né, continuou conversando, e aí chegou um dia que eu conversei com ele e eu falei: Rafa, eu tenho vontade de montar uma plataforma de ensino, né? E aí ele me fez a proposta, a gente começou devagarinho, gravamos o primeiro curso, o segundo curso, e foi crescendo, vieram outros livros e vieram outros cursos, e ele sempre com aquele atendimento de excelência. Ele também, eu acho que foi cativado pelo público da nutrição, que apesar de tudo, gente, a gente tem, né, uma característica muito forte em relação a querer um atendimento legal, a querer ser bem atendida, né? E como ele sempre fez isso com excelência, hoje a gente tem aí, nem sei falar em números, mas vários alunos na plataforma. A gente tem o curso de formação em nutrição estética e atendimento na saúde da mulher. A gente tem o curso CPO, que já está aí na 6ª turma, eu acho, na 5ª turma, tá? Que é de cirurgia plástica, que é um excelente nicho de mercado, né? A gente tem os cursos EADs e ele que me ajuda aí, ou ele que faz boa parte desse trabalho e que me acompanha nos congressos, né? Então eu só tenho a agradecer realmente a ele sabe disso, o quanto que ele é importante. Eu sempre falo que ele é meu sócio, porque a gente faz um trabalho muito legal junto, né? Eu acho que isso é importante, de a gente ir conhecendo as pessoas, ter aí essa empatia. Eu acho que isso, no primeiro ponto, é muito importante, mas muito respeito pelos profissionais, né? Eu não sei de tudo, eu sempre escuto a opinião, sempre discuto, e hoje aí a gente tem esse relacionamento que é bem legal, e a plataforma eu acho que só tem a crescer, né? E o objetivo dela é levar conhecimento, um pouquinho de toda essa minha prática clínica para vocês. Dentro de todo esse processo, eu tive aí várias pessoas que passaram junto, né, e que hoje fazem parte da minha equipe. Então, o professor Rodrigo começou comigo lá no CIA, depois eu coloquei ele para dar algumas aulas para nutrição, e hoje ele é um dos professores que dividem essa grade comigo, né? Ele também foi um que foi cativado aí pela nutrição estética. A professora Raquel, que é minha irmã, né? Então ela também, a maioria dos cursos estão com ela, porque ela faz muito bem essa parte, né, da estética, da saúde da mulher. Então a gente conseguiu essa integração. Outros profissionais também, a professora Olivia, a professor Kelvin. Então o objetivo sempre na nutrição, gente, é a gente trabalhar
em equipe, né? Eu não vou conseguir levar a nutrição estética sozinha, né? Então, por isso que eu acredito que vocês estão aqui hoje assistindo essa história, né? E o objetivo realmente é que vocês tenham essa visão de que a gente precisa passar muitas vezes por dificuldades, por incertezas, mas sempre com um objetivo, né? E o meu objetivo sempre foi esse, eu não quero parar, eu quero continuar trabalhando por bastante tempo, sempre com um desafio novo, né? E hoje, então, além dos atendimentos clínicos, eu faço a parte da consultoria, das aulas e o congresso, né? Então, hoje a minha vida se resume a isso. Então, queria agradecer vocês que ficaram até aqui. Foi aí essa história que sirva de inspiração para vocês, que vocês nunca desistam, tá? Esse é a dica que eu tenho para vocês, o conselho que eu tenho, e que eu tô aqui para o que vocês precisarem, né? Enquanto eu puder responder direct, responder mensagens, eu vou responder, porque a vida é feita assim, né? Quanto mais gente que incentive, porque gente para atrapalhar tem um monte, né? Mas que pegue realmente na tua mão e que faça você crescer, que te dê conforto, são poucas, né? Então eu quero ser essa pessoa para vocês. Então que bom que a gente pode comemorar esse Dia do Nutricionista de uma forma aí interessante de vocês terem a oportunidade de me conhecer um pouquinho mais. Então, desejo um feliz dia para vocês, que vocês estudem, que vocês vão a congressos e eventos, né, que vocês separem esse tempo de vocês, que não é um consultório bonito que faz um bom nutricionista, é a ferramenta mais importante é vocês, né? É o raciocínio clínico de vocês, tá? E o que vocês precisarem eu me coloco à disposição. Muito obrigada.